ter orado e até jejuado, e a luta está travada. Nesta hora cruel, quando a porta fecha e a luz se apaga, e nesse dilema Jesus entra em cena pra te socorrer. E nesse dilema Jesus entra em cena pra te socorrer. Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora. Pela fé posso ver o Senhor Jesus vindo ao seu encontro pra te socorrer, dizendo: filho, não tem. Boas-vindas, Lucicleide Santos, boas-vindas, Josué Vieira da Silva. É o Cunha, é o cunhado, grande abraço. Estamos ouvindo aí ao fundo, pastora Edvânia Lacerda, cantando o hino do barquinho, acompanhada por mim ao teclado. Chegar ao fim, filho, não desanime, sigas em frente confiando em mim. Eu quero, em nome aqui da nossa live, Momento Devocional, externar a pastora Edvânia, a esposa do nosso pastor Jacques, da igreja local onde congrego, onde também fui pastor por 25 anos, os meus sinceros sentimentos, os meus pêsames em meu nome, em nome da minha família, pelo falecimento da sua mamãezinha, a irmã Maria Doralice, ocorrido na madrugada de hoje. Já estive pela manhã no funeral aqui em Goiânia, o corpo está sendo trasladado para o estado do Tocantins e... Vou segurar aqui o violão, senão o vento vai derrubar. E lá também ela vai ser sepultada conforme o seu desejo. E eu trago hoje o tema Obras da Carne, é a série, né? Hoje é sobre a ira. Daqui a pouquinho, depois da música. Hoje eu não tenho condição de cantar, estou bastante gripado, a minha voz está muito afetada pela gripe, mas quero me esforçar para apresentar esse tema para os nossos corações acerca da ira. E você ainda pode compartilhar com seus contatos, marca eles aí na transmissão. Eu quero inicialmente fazer uma leitura bíblica na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, os versos 19 e 20. Bem-vindo, pastor Washington Luiz, Deus abençoe. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quero frisar a última frase. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira, conforme o texto bíblico, lá de Gálatas 5, do 20 em diante, onde fala das obras da carne, quero de novo aqui conceituar e contextualizar. Primeiro, conceito, ira é uma manifestação emocional, está ligada às emoções, portanto está ligada à nossa natureza carnal, que se manifesta nos desejos e nas emoções, e ela é uma obra da carne. E o que é obra da carne? Carne é, como a Bíblia chama, a natureza pecaminosa decaída que herdamos de Adão e Eva. Todos herdamos. Por isso que todos pecaram. E não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Porque já nascemos com essa natureza tendente a pecar, corrompida desde a queda dos nossos primeiros pais Adão e Eva. Isso na Bíblia é chamado de carne. Obras da carne são as formas como a carne se manifesta. Pastor Ross, de Salvador, Bahia. Um
Um abraço a ti, a pastora Maria e a todo o povo soteropolitano. Muito bem, vamos lá. A natureza carnal, ela vai se manifestar por meio do corpo. O corpo que vai manifestar emoções, desejos, né? Mas é por meio do corpo. E por isso é chamado de carne. E ela se manifesta de várias maneiras, em várias formas de pecados. E uma dessas formas é a ira, que está ligado às emoções. E o apóstolo Tiago, dando vários conselhos, porque na sua carta ele falou de vários assuntos, né? Um grande conteúdo. Ele disse: todo homem, aqui é antropos no grego original do Novo Testamento, que quer dizer o ser humano, homem ou mulher, espécie humana. Antropos, aqui traduzido para homem, não significa o sexo masculino, mas o ser humano. Toda pessoa, vamos colocar assim, fazendo aqui uma tradução livre, toda pessoa seja pronto para ouvir. Pronto aqui significa uma disposição maior para ouvir primeiro. Tardio para falar, quer dizer, espera mais antes de falar. E tardio para se irar. Não começa já ficando irado, né? Quem sabe, se você ouvir melhor, falar menos, você vai entender direito e nem vai ficar irado. É um conselho de vida, é um conselho para a área comportamental, para a área relacional, importantíssimo. Pronto para ouvir. Não há maior sinal de respeito com uma pessoa do que ouvi-la. E muitas vezes o que uma pessoa mais precisa é ser ouvida. Mas quantas vezes, principalmente quando a gente trabalha numa área de atendimento ao público, e que há muita gente para se ouvir, ou muita coisa para se resolver, tudo que não se tem é tempo, ou às vezes interesse de ouvir o outro. Mas a palavra está falando de maneira bem clara: pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Se está dizendo que pode haver um retardo na fala e na ira, então significa que eu posso exercer controle sobre essa emoção. E é claro, o ser humano, ele pode, sobre muitas coisas da vida, exercer controle, domínio próprio, autocontrole, domínio próprio. Isso nos difere dos animais. Um animal irracional, ele quer fazer as suas necessidades fisiológicas, ele faz no avião, no trem, na festa, no salão mais chique de um hotel, onde for. Os seus desejos ele quer realizar na rua, onde estiver. O ser humano não, a gente aguarda para chegar em casa, a gente tem os nossos filtros e os nossos reguladores, né? Para as emoções, nós também precisamos aprender a exercer esse controle. E não estamos falando aqui de autoajuda, estamos falando de ajuda do alto, que é diferente. Eu estou falando de vida no Espírito, andar no Espírito, exercitar-se espiritualmente em práticas corretas, em reações corretas à luz da palavra de Deus. Não estamos falando aqui de meditação zen, de yoga, não estamos falando aqui de domínio da mente, não é só isso não, é muito mais. É domínio da carne, mortificação da carne. A ira é obra da carne, conforme Gálatas 5:20. Jesus falou em Mateus 5:22, no Sermão do Monte, que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. Mas como assim, Senhor Jesus? Na verdade, Jesus sabia que nós somos tendentes a irar. É da nossa natureza. Mas quando ele disse irar, é permanecer irado, se dispor a irar. Quando a gente já tem uma predisposição e justifica essa predisposição, vai acontecer muito fácil, né? Mas quando nós entendemos que é errado, nós vamos nos segurar, nós vamos nos corrigir, vamos nos policiar. Por isso que diz tardio para falar, tardio para irar. Porque na ira fala, na fala provoca mais ira. Desculpem.
que vai provocar também a fala do outro, que vai provocar mais ira em mim. E aí, de repente, a gente já está se enganfiando em agressões físicas e verbais e por aí afora. Como vencer a ira? Bom, a gente precisa vencer, porque trata-se de vencer a carne. São os 3 inimigos do crente. O mundo, que é o sistema de pecado coordenado por Satanás. O diabo, que é quem coordena esse sistema de pecados. São inimigos externos. O diabo está fora da gente, o mundo está em redor da gente. Mas a carne está na gente. A carne é a nossa natureza carnal. E nós precisamos vencer esses 3 inimigos. Então, para vencer esses 3 inimigos, carecemos de vencer a nós mesmos. Como diz aquele hino do Inário Harpa Cristã. Na batalha contra o mal, ser valente. E a ti também vencer, ser valente. Temos um inimigo a vencer que está dentro de nós, a nossa natureza carnal. Que não é vencida de uma vez por todas. A natureza carnal é vencida todos os dias, na mortificação diária do nosso ser, do nosso velho eu, do nosso ego, ou como a Bíblia também chama de velho homem, a velha natureza, que não morre afogada nas águas do batismo. Ela sabe nadar, ela sobrevive e precisa todos os dias ser mortificada novamente. Por isso que quando Jesus falou das condições para ser seu discípulo, ele disse, esse aí é o sujeito inominado, é qualquer pessoa, vale para mim, para você e para todo mundo. Quem quiser, porque aí agora envolve a decisão pessoal, ser, porque não é ter, é ser, é algo que eu preciso ser, não vai me dar pronto, eu precisarei ser meu discípulo, discípulo de Jesus, não é apenas discípulo de uma liderança religiosa ou de uma instituição religiosa, mas do Senhor Jesus, com suas leis, com seus mandamentos, com o seu código do reino. Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja que é uma cruz diária, e cruz aí não é o crucifixo. Carregar o crucifixo no peito, no brinco, no anel, isso é muito fácil. Basta ter um trocadinho para comprar. Mas estamos falando de cruz, crucificação da carne. Só um momento, por favor. Só um momentinho. Está ventando muito e está batendo as coisas aqui na sala da live. Bem-vinda, maninha Nice Reis. Deus abençoe. Um grande beijo no coração. Então, estávamos falando da mortificação diária da carne. Carne onde se manifestam vários pecados, dentre eles a ira. Uma lista incompleta em Gálatas 5, 20 a 26. Porque Paulo para a lista, não termina, ele para dizendo, e coisas semelhantes a estas. E a consequência de uma vida na prática desses pecados, ou seja, da vida na carne, é não herdar o reino de Deus. Ele diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que, olha a consequência, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é praticou, praticava. Há perdão, há arrependimento, embora haja consequências, né? Mas há perdão. Mas ele está falando de alguém que vive, que anda na carne, nas obras da carne. Não herdarão o reino de Deus. E essa lista aí, ela está bem ampla, embora não completa, envolve coisas que as pessoas pensam que não tem nada a ver, né? Como bebedices e outras coisas, que já falei aqui. Vamos para os tipos de ira. Primeiro, a ira justa. Tem? Tem. Ira justa é quando uma pessoa tem a razão por uma causa honesta. Mesmo assim, não é necessário reagir de forma negativa. Eu posso reagir de uma maneira justa, com uma ira justa por causa de uma injustiça. Mas eu não posso pecar. Por isso a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. E outra coisa,
eu tenho que tratar com esse sentimento antes que ele vire ressentimento, que fica sentindo, sentindo de novo, tornando a sentir e sente outra vez e fica crônico. Lá diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes que termine o dia, trate com isso. É irar e não pecar, ou seja, eu vou reagir emotivamente a uma coisa injusta, mas eu não vou pecar. Por exemplo, eu posso me manifestar contra uma injustiça, contra uma mentira, contra uma desonestidade, contra o roubo, né? Contra a corrupção, contra qualquer outro tipo, contra a calúnia, contra a difamação, contra a agressão física que alguém está sofrendo na minha frente, mas não justifica eu matar a pessoa, por exemplo, porque eu estarei fazendo algo pior, talvez, do que ela, ou tanto quanto ela, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então tem a ira justa. Por exemplo, a Bíblia menciona lá no livro de Esther, no capítulo 2, que o rei Assuero ficou irado com a sua primeira esposa, Vasti, por um motivo justo, e a abandonou. Mas a sua intenção de se vingar de todas as outras mulheres estava errado. A rainha Vasti, ela sabia dos compromissos reais, oficiais, protocolares da sua vida. Era uma vida muito ocupada, né? A vida de rainha, primeira dama, a esposa do prefeito, a esposa de uma pessoa proeminente na sociedade. Ela vai ladear o seu marido ali em várias situações. E agora o marido fez um banquete e ela ficou amuada lá dentro do palácio e não foi. E ele reagiu de forma justa, mas também injusta. Ele obrigou todas as mulheres do reino a um castigo. Isso é injusto, né? Então, se a ira é justa, ela não pode descambar para atitudes, para medidas injustas, porque senão perderemos qualquer razão, né? Qualquer senso de justiça. A ira injusta. A ira injusta é por algo que não tem motivo para ficar nervoso, ou que não seja necessário se irar. Eu lembro da ira de Jonas, né? Quando Jonas foi mandado por Deus para anunciar a Nínive, a sua destruição, Jonas não quis ir em primeira instância, né? Ele tentou fugir, mas Deus deu a ele uma segunda chance, e depois ele foi e anunciou a Nínive que em 40 dias a cidade seria destruída por causa do seu pecado. E Jonas subiu para uma colina próximo à cidade, de onde ele poderia ver a cidade sendo destruída. Mas naquele inteirinho, o povo de Nínive, a partir do seu rei, se arrependeu e manifestou de forma muito explícita aquele arrependimento, e Deus resolveu não mais destruir a Nínive. E Jonas, que ficou muito amuado, coração azedo, lá fora da cidade, ele viu crescer rapidamente ali uma boboreira que fez sombra na sua cabeça contra o sol quente. E ele se afeiçoou àquela boboreira. Mas Deus mandou um verme que cortou a rama daquela boboreira, e ela secou-se imediatamente, e Jonas se encolerizou, se aborreceu em extremo. Na verdade, a Bíblia diz que Jonas ficou irado. E Deus pergunta: é razoável essa tua ira? Por que você está irado desse jeito? Uma planta que você não plantou, que hoje nasce, amanhã morre, não é da sua conta, A planta não tem nenhuma obrigação com você, ela não é sua. Quantas vezes a gente se ira com coisas que são fúteis, triviais, passageiras, são alheias ao nosso controle, ao nosso domínio e até à nossa competência de se irar. Tem gente que se ira e se briga por causa de time de futebol, por causa de opinião política, agride o outro. Isso não pode. Você pode achar injusta algum processo, algum procedimento de um cenário eleitoral, político, mas você não pode agredir o outro, de nenhum dos lados, porque isso não é bíblico, não é cristão, não é correto.
Você pode se manifestar, é livre a manifestação. Mas até onde há a liberdade de manifestação? O meu direito só será direito enquanto ele não ferir os direitos do outro. Esse é um princípio basilar da ética. E que está calcada na síntese de toda a palavra de Deus do Antigo Testamento e do Novo. Mateus 7:12, quando Jesus disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles, porque disso depende, ou se apoia, toda a lei e os profetas. Então aí está o princípio basilar da ética cristã, inclusive, porque foram palavras de Cristo. Então a ira injusta é aquela ira que não está carregada, né, de um motivo justo pelo qual eu devo me manifestar. E mesmo quando há um motivo justo para eu me manifestar, eu devo procurar os canais corretos para não fazer uma injustiça ainda maior do que a que foi feita. Ou seja, para o rasgo não ficar maior, né? Colocar um remendo errado e o rasgo ficar maior ainda. Então Deus perguntou para Jonas: é razoável essa tua ira? Por quê? Porque não era razoável. E Jonas disse: Deus falou, então você teve dó do pezinho de abóbora aí que fazia sombra na sua cabeça, mas não teve um pingo de dó. Olha o seu padrão de justiça, Jonas, profeta. Você não teve um pingo de dó da população toda de Nínive, mais de 300 mil pessoas, que espiritualmente falando não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas, no entanto, teve tanta dó, tanto apego a uma plantinha, e justamente a gente tem visto pessoas brigar, né, se irar, manifestar a ira, virar manchete, virar vídeo que circula na internet, por cada bobeira, por cada absurdo. É a ira injusta. Os níveis da ira é um crescente, vai aumentando, vai graduando. Não tem aí o ventilador, não tem as posições que ele sopra mais forte ou sopra mais fraco. O forno não tem aquela posição mais quente, o médio ou quase frio. Assim também a ira, os níveis da ira. São palavras sinônimas para uma mesma manifestação da nossa natureza carnal. Primeira, a raiva é um sentimento ruim que vem sobre a pessoa repentinamente por causa de algo que lhe aborreça, que ela não concorda, causando irritação, causando raiva. Mas me deu uma raiva na hora. Olha, eu fiquei morrendo de raiva. Aí já é uma hipérbole, né? Estamos usando o exagero no grau máximo. Não morreu de raiva, não. Só ficou com muita raiva. É uma primeira manifestação da ira. Mas isso é muito humano. É mesmo, é humano. Mas por ser humano não quer dizer que é certo e nem que é bom. Tem tanta coisa humana que não é boa, que não faz bem, que não ajuda o nosso relacionamento, nem com a gente mesmo, nem com Deus e nem com o próximo. A Bíblia fala que Saul passou a ter raiva da prosperidade, da fama, da popularidade de Davi. E por causa dessa raiva, que ele não resolveu aquilo com ele mesmo, um espírito imundo veio, achou guarida, achou, como a gente costuma falar, ele deu brecha, ele deu legalidade e ficou oprimido por um espírito imundo. Acho que ele ficava só pensando agora, ou em vez de governar, de cuidar do reino, da nação, ele só ficava pensando em Davi. Lá vem de novo. Quem que esse menino pensa que é? Será que o povo não vê que eu sou muito mais importante, mais alto, mais bonito, mais guerreiro? Eu sou o rei, ele é só o meu comandante das batalhas. E agora está dando 10 para ele e 1 para mim. E por causa desse sentimento de raiva, Saul passou a ser um homem possuído, dominado por espírito imundo. Raiva é o primeiro nível. Vamos ao segundo, fúria. A fúria acontece quando a ira se torna comum e a pessoa já se torna iracunda. Ela fica furiosa, fora de si, fora de controle. Toda vez que aquilo acontece, ela já está disposta a ir para as últimas consequências, ou seja, brigar, e às vezes brigar com o objetivo mesmo de destruir a outra pessoa. A palavra de Deus fala lá em Oséias 7,6.
Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita, toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Olha aqui. Quando estava dormindo, como diz aquele ditado, não faz mal para ninguém, né, Nice? Estando dormindo, não faz mal para ninguém, mas já acorda cheio de fúria. Aquilo reacende tudo de novo. E amanhã de novo, e depois da manhã de novo. Esse processo é um processo muito perigoso para a saúde da pessoa e para a saúde de quem se relaciona com ela, inclusive para a integridade física. Aí chega no nível extremo da ira, que é a cólera. Não é aquela doença de virose, não. Estamos falando aqui de cólera, que é uma ira já incontida. É uma doença emocional que a pessoa não se domina mais, sendo capaz de fazer loucuras. Como Caim, que ficou irado com Abel e o matou. Agora já não bastava sentir raiva de Abel. Agora tem que eliminar o Abel. O problema dele não era fazer o certo para Deus aceitar o seu culto, o seu altar, a sua oferta, a sua adoração. Era eliminar o outro. E será que nós temos o direito de não gostar do outro e eliminar o outro? E aí a Bíblia diz que ele chamou seu irmão ao campo e ali o matou. Uma raiva tão grande, sem explicação, é a cólera, é o último nível da ira. A Bíblia diz que Herodes se irou contra os reis magos que foram embora para outra terra, deu um 7-1 nele, deu uma volta no Herodes, né? Não passou lá na volta para contar onde que era, porque na verdade o que ele queria era eliminar o menino nascido rei dos judeus, Jesus. Aí ele, num acesso de fúria, cólera, ira, raiva, tudo junto e misturado, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Você vê que não há nenhuma coerência nos seus gestos, porque de 2 anos para baixo, era assim, para colocar aquela margem de erro imensa, para baixo e para cima, né? Como as pesquisas políticas aí. Se matar de 2 anos para baixo, com certeza esse menino nascido rei dos judeus vai estar no meio. E não estava, já estava no Egito, porque Deus preparou, Deus mandou o José picar a mula, como falamos aqui no Goiás, né? Literalmente, porque num jumentinho eles foram para o Egito. Mas você vê que o Herodes ficou tomado de uma cólera, porque ele via ameaçado o seu reino, o seu poderio, a sua posição. A Bíblia diz que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, também ficou irado contra os 3 jovens que não se prostraram diante da sua estátua. Eram jovens capacitados, jovens equilibrados, boa gente, serviam bem ao rei como administradores dos negócios do rei. O rei os queria bem porque era vantagem para o rei ter funcionários tão bem colocados como eles, tão eficientes. Mas só que tem uma coisa, fez uma coisa que o rei não gostou. Tem gente que é assim. Você faz uma coisa que ela não gosta, você não concorda com ela em um detalhe e pronto, você já despertou a fúria, a ira, a cólera da pessoa. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor, que mandou jogá-los na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas graças a Deus que Deus estava com eles. Nós também precisamos muito da graça, da proteção de Deus sobre nossas vidas, para nos guardar de pessoas que se iram conosco, pelo simples fato de nós termos uma posição, espiritualmente falando. Nos posicionamos contra coisas que o mundo aplaude, que o mundo endeusa, que o mundo defende de unhas e dentes, e nós, os crentes, somos contra. Temos os nossos princípios, os nossos valores cristãos. E isso com certeza vai atrair a ira, o ódio, a cólera daqueles que são contra as coisas de Deus. E o que provoca a ira? O que nos provoca a ficarmos irados? São coisas que vêm de fora para juntar com o que já está dentro da gente, a nossa natureza. Primeiro, más influências. Andar com uma pessoa iracunda, sempre irada, vai nos inspirar, nos influenciar. Pode ter certeza disso. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 22, 24.
Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Por quê? Eu vou ser influenciado. Nós somos pessoas influenciáveis. Todos nós somos. Como também temos o dever de sermos influenciadores. Não só influenciador digital que está na moda hoje, né? Influenciador emocional. Sermos pessoas pacíficas e pacificadoras. Olha, não faz assim. Quantas vezes, né, irmãos, uma mão fria numa cabeça quente ajuda a pessoa a evitar de fazer um gesto errado, praticar ou tomar uma decisão errada e causar um grande mal. Mas quando a gente está acompanhado de alguém que põe pilha, que põe lenha na fogueira, que joga mais gasolina no fogo, aí tudo piora. Por isso a Bíblia diz: não te associes com o iracundo. O iracundo é aquela pessoa que vive na ira. Nem andes com o colérico, com o homem colérico. Ainda Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Por quê? Se você ainda está buscando um cônjuge, né? Para quem está buscando ainda ou pretende buscar um cônjuge, está livre para se casar, evite uma pessoa rixosa e uma pessoa iracunda. Se você é uma mulher, evite um homem rixoso, que vive procurando rixa, né? Intriga, contenda, aquela pessoa contenciosa. Sai fora dele, chuta que é laço. Ou então aquela pessoa iracunda. Não, ele não é iracundo, ele só é uma pessoa assim, enérgico, mas se controla. Se não se controla, sai fora, porque você vai ser o alvo, tá? Igualmente também você, meu irmão, você está livre procurando um relacionamento com vistas a um casamento. A Bíblia dá aqui a comparação, ó. Melhor é morar numa terra deserta. Pensou na onde? No deserto do Atacama, deserto do Saara, deserto do Mojave em Israel, deserto do Arizona lá nos Estados Unidos, onde até calango e cascavel tem dificuldade para morar lá. A Bíblia diz que é melhor morar lá do que com uma mulher, vamos colocar aqui, com um cônjuge rixoso e iracundo. Também outra coisa que desperta ira é fingimento. Nem quem é pessoa fingida gosta de fingimento, né? A pessoa pode ser fingida sem poder mais, sem parar, mas ela não gosta de fingimento. Por quê? Porque isso, vamos dizer assim, nos coloca na berlinda, nos coloca vulneráveis, inseguros. A gente se sente enganado, trapaceado, né? E a Bíblia diz em Provérbios 25:23, o vento norte traz a chuva, lá para eles, né? Lá no hemisfério norte, lá em Israel. Para nós aqui é o vento leste, esse que vem aqui do lado que o sol nasce. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Olha, a pessoa pode enganar uma pessoa há muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. Não pode. E aí uma hora o fingimento, a mentira vai ser descoberto, isso vai provocar ira. E a gente tem que estar pronto para isso. Pessoas vão nos decepcionar, pode ter certeza. Se você não foi decepcionado esse ano ainda por alguém, eu lamento te dizer que daqui até dezembro você será decepcionado por alguém. Um amigo, uma amiga, uma pessoa da família, uma pessoa dos seus negócios, do seu trabalho. Porque é do ser humano decepcionar o outro, muitas vezes com fingimento. Mas aí nós precisamos controlar a nossa ira. Nós devemos lembrar, não é quem é aquela pessoa, é quem nós somos. Quem sou eu? Né? Eu preciso pensar quem eu sou, o que eu tenho a perder, qual é a minha responsabilidade comigo mesmo. Porque o que me define é o que eu faço, e não o que eu sinto ou o que eu falo, mas o que eu faço. Impaciência também é outra causa de ira, de cólera. Eclesiastes 7:9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Ela mora, uma pessoa tola, uma pessoa desprovida de sabedoria, que não é o mesmo que inteligência e nem é o mesmo que conhecimento. Inteligência é nata, conhecimento é adquirido, mas sabedoria é como a gente usa as outras coisas. A sabedoria
é como a gente usa o conhecimento e a inteligência. Então é uma coisa moral, é parte de decisões interiores de cada um de nós. E quando eu decido não me apressar em irar, eu não vou agir assim agora, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou esperar, quem sabe eu vou ter outra visão da coisa e vou reagir de um outro jeito. Como a palavra de Deus diz, para não responder com pressa, seja tardio para falar, porque quantas pessoas que por suas palavras já perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu uma amizade, perdeu uma eleição por causa das palavras. E aí a gente precisa ter cuidado, são palavras em momentos de ira, de aguçamento emocional. Bem-vinda, Isabel, bem-vinda, pastora Iris, em Paraopebas, Pará, o famoso Peba, a capital do minério. Boas-vindas. Então, impaciência também causa ira. A Bíblia diz, não te apresses em irar-te. Pastor, mas como é que eu faço para ter mais paciência? É no sofrimento, é na provação, é nos testes da vida. Paulo escreveu aos Romanos, sabendo que a tribulação produz a paciência. Viu a matéria-prima de fazer paciência? Tribulação. Você vai ter que aprender. Não tem o dom da paciência que você fala, Senhor, me dá o dom da paciência. Pum, fazendo o download. Opa, recebi. Já baixei o arquivo. Agora já estou paciente. Quem dera fosse. Não é assim. Enfrentando os desafios, os reveses, as contrariedades e aprendendo a ser paciente. Inclusive nas tribulações. Aqui em Provérbios 11, 23 diz a palavra de Deus, o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. O que o perverso espera? O que é a sua expectativa? É fazer o mal. Então isso já começa a fomentar dentro dele a ira. A pessoa já sai assim, eu vou chegar lá naquele lugar. Se aquela pessoa falar isso para mim, eu vou dar um tiro na cara dela. Ou então eu vou pegar um porrete, eu vou bater, eu vou quebrar aquilo lá tudo. É expectativa que redunda em ira. Já está começando a matar antes de chegar lá. Como Jesus falou, no seu coração já matou o seu irmão. Qualquer que se encolerizar contra o seu próximo, no seu coração já o matou. É coisa séria, né? Você vê aí que ser gospel é muito fácil, mas ser crente de verdade, ser de Cristo, ser discípulo, não é para qualquer um. É para quem quiser. Como Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo. Primeiro negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e depois siga-me. Senhor, eu queria ir para a última etapa. Eu queria ir direto para o seguir. Não dá só para seguir, não? Não, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar cada dia a sua cruz para então seguir a Jesus. Isso é ser cristão, é ser discípulo, mais do que ser gospel ou apenas evangélico. Tome cuidado, se tem alguém que te provoca a ira, e no trabalho, na sua casa mesmo, na vizinhança, no grupo familiar mais estendido, que é os parentes do marido, da esposa, enteados, primos, colegas de trabalho, vizinho. Tome cuidado. Aprenda a perdoar. Se for preciso, evite também. Evite. Eu posso evitar uma pessoa que me provoca a ira? Posso. Se eu posso, eu até devo evitar. Controle a impaciência buscando o Senhor em oração, conforme diz lá em Filipenses 4:6. E descubra também as causas da sua ira. O que tem te posto irado? Às vezes a gente vai ver assim que, como Jonas, ficamos irados por coisas que não deveríamos ficar irados de forma alguma, não justifica. Como o Tiago escreveu, a ira do humano, do homem, não opera a justiça de Deus. Não quer dizer que eu estou sendo justo como Deus. Quer dizer apenas que eu estou buscando a minha própria justiça. Vamos às consequências da ira, para não ficar muito longo. Salmo 37:8.
Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso te acabará mal. Certamente, fala de certeza, que isso vai acabar mal. O quê? Ira, furor, impaciência, são manifestações conjuntas da ira, né? Ira, furor, cólera e impaciência. A gente precisa aprender a ter paciência. E não é fácil. Mas a falta de paciência causa ira. Tem gente que esperar 1 minuto a mais é como se fosse uma eternidade. Isso acaba mal. Isso vai refletir na saúde do corpo, vai refletir na alma, saúde emocional e também na saúde espiritual. Que a pessoa tomada de ira, como é que ela vai estar preenchida, dominada do amor de Cristo em seu coração? Aí vem as consequências, né? Algumas consequências da ira são loucura. Loucura, pastor? É loucura mesmo. Provérbios 14:17. O que rapidamente se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. O que rapidamente se ira faz loucura. Fala errado, o que não convém, e perde a amizade, o negócio, a confiança, o freguês, o casamento, o vizinho, a eleição. A pessoa irada não consegue pensar direito, né? Ah, o sangue subiu para a cabeça. Controla. Mas eu não consigo me controlar, então aprende a se controlar. A gente não controla para ir no banheiro, dá vontade de fazer xixi lá no meio da praça, a gente vai lá e vai fazer, vai sair de lá preso, né? A gente segura até chegar em casa. Para isso que nós somos diferentes dos bichos, dos animais. Outra consequência da ira: danos, prejuízos, percas. Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. A menininha ficou irada e quebrou o brinquedo. Faz mal não, Juninho, papai compra outro. Vai quebrar de novo. Tem que ficar sem, tem que sofrer o dano. A menina, ficou com raiva, arrancou a cabeça da boneca. Depois chorou, vai ficar sem. Ou então, mamãe compra outra, papai compra outra, e aí? Aqui diz, olha, homem, isso vale para mulher também, é genérico, né? De grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Não, seu delegado, solta meu filho, ele quebrou a casa toda, mas ele é um menino muito bom. Eu não aguento, não vou viver sabendo que meu filho está dormindo aqui na cadeia. Tem que sofrer o dano. Não sou eu que estou falando não, é a sua Bíblia aí, olha aí na sua Bíblia. A Bíblia Sagrada, a nossa, Palavra de Deus. Provérbios 19:19. Por quê? Porque aí a pessoa vai ter a oportunidade de pensar, de refletir, para de uma próxima oportunidade não agir de igual modo. Não, eu estou contra o mundo, hoje eu estou contra o mundo inteiro, porque o mundo também está contra mim, e aí eu vou quebrar tudo, vai quebrar, vai pagar e vai ficar sem. Se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Quando a pessoa está irada, ela sempre perde alguma coisa. Grava aí. Quando uma pessoa fica irada, ela sempre perde alguma coisa, por maior ou menor que seja. Contendas também é consequência da ira. Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. E aí, já escolheu? Vamos procurar sermos longânimos, que se alonga, né? Elástico, que espicha, que alonga numa situação para suportar mais, para tolerar mais. Ou então pessoas iracundas, ou seja, que já carrega a mala prontinha da ira ali só para despejar. Ambiente pesado também é consequência de ira. Fica aquele ambiente na casa, na empresa. Vou falar baixinho para ninguém lá fora escutar. Às vezes até na igreja. Acaba influenciando até a liturgia de um culto, quando alguém está irado com o outro.
Quando um líder está irado, aborrecido com o povo. Isso não é bom. Aqui fala em Provérbios 27:3. Pesada é a pedra. Pedra é sempre pesada, né? E a areia é uma carga, porque é pedra moída, né? Também é pesada. Mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Se juntar a areia e a pedra não é tão pesada quanto a ira do insensato. Ela pesa o ambiente, pesa o relacionamento, pesa a liderança. Uma gerência de uma pessoa irada traz aquele peso no ambiente de trabalho, no ambiente com os vizinhos, com os filhos, com a família em geral. O ambiente vai se tornar pesado, lugar difícil de relacionar, e aí as coisas não fluem. Lembrando que toda vez que a gente fica irado, a gente perde alguma coisa. E por último, também a ira atrapalha a comunhão com Deus. É o que diz 1 Timóteo 2,8. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Santas, que não se corrompem, que não roubam, que não furtam, que não faz o mal, que não derrama sangue. E sem ira e sem contenda. Mas peraí, a contenda eu pensei que era na mente, no coração, é na mão. Mãos é o símbolo da ação humana. Se eu estou irado, isso vai se manifestar inclusive pelas mãos, mas em tudo que eu fizer. O pé no acelerador, o pé chutando alguém, a mão fazendo um mal para alguém, mas tudo aqui é chamado de mão, no sentido de que as mãos representam o nosso caráter. Mãos limpas, caráter limpo. Mãos sujas, caráter sujo, corrompido. Então vamos lembrar dessas palavras. Levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Mãos que vão se levantar com a autoridade de Deus para desfazer as obras do diabo e para abençoar pessoas. Mãos sem ira. Devemos controlar o sentimento da ira. A gente pode fazer isso aprendendo a falar mais baixo. Eu estou na escola, eu estou no curso. E eu estou aprendendo, devagar, mas eu estou aprendendo a falar mais baixo. A gente quer falar dentro de casa como se fala lá na rua, no ruído da rua, dos carros. Falar mais baixo. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Está em Provérbios 15:1. Efésios 4:32 fala da gritaria, que é uma das manifestações da ira. Olha o que diz lá. Longe de vós, onde? Longe. Longe de mim, longe de você. Toda, não apenas alguma, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Esse nível de conversação, nesse volume, nesse tom, nessa intensidade, nesse clima, deve ficar longe da boca, da casa, da vida de um verdadeiro cristão que não vai viver na carne dando lugar à ira. A única ira que a gente deve dar lugar é a ira de Deus, que ela opera a justiça de Deus, a nossa não. Busque sabedoria. Provérbios 29:8 e também o verso 11 diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. O sábio reprime a ira. Deixa também passar. Tem muita coisa que você não vai mudar mesmo. Então não deixe elas também mudar você. Deixa passar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes de terminar o dia, resolva isso no seu coração. Se não deu para resolver com a parte envolvida, resolva com você. Não vou dormir com isso no canto da minha cama. Como fala lá em Hebreus 12:15, a chamada raiz de amargura, que aquela ira não solucionada fica como que uma raiz crescendo, se espalhando e brotando aqui, brota acolá. O que é isso? Não, não é com você, mas eu desabafei em você. Isso é lá do trabalho, isso é lá de outra situação e veio eclodir agora aqui justamente com você. E aí pessoa que não tem nada a ver está sofrendo a consequência daquilo que você não resolveu dentro de você.
Não fale nada na raiva, na hora da raiva. É o que diz Provérbios 12:16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Descansa. Descansa. Eu acho que se Deus pudesse mandar uma mensagem para todos nós hoje, seria: vai todo mundo dormir, para tudo aí, vai todo mundo dormir, descansar, refrescar a cabeça, esquece eleição, esquece boleto, esquece tudo. Todo mundo, quem tem boleto para receber também esquece, e fica todo mundo, vai dormir, depois levanta de um bom sono e vai pensar direito e planejar o que vai fazer. Então a Bíblia diz assim, ó, Provérbios, aliás, é Salmo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. O mesmo que diz lá em Efésios, né? Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Lá no travesseiro eu vou repensar. Fiz certo? Não, né? Não é assim que resolve as coisas. Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou agir de outro jeito. E com certeza agora vai dar certo. E vou sossegar. Vou tirar isso aqui agora do meu peso, do meu ombro, e vou sossegar. E aí vem, né, em nós o fruto do Espírito. O fruto é produzido. A natureza carnal você não precisa produzir, não. Ela já está dentro de você, instalada. E você tem que lutar com ela todo dia. Agora o fruto tem que produzir mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, ou seja, não há contraindicação. Que Deus nos abençoe. Jesus convidou para aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Só a alma do manso e humilde de coração acha descanso, e nós podemos aprender de Jesus, o nosso modelo por excelência. Você pode controlar a ira, podemos controlar a ira, podemos não viver na carne dando lugar à ira. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você agora para o momento da oração. Eu vou convidar aí a pastora Edvânia para cantar de novo. Aliás, pastor Washington está acompanhando aí hoje a nossa live, né? Eu e o pastor Washington, ele tocando, depois eu canto uma parte do hino No Mundo a Gente Chora de Tristeza. Você já chorou de tristeza? Eu já. Como também já chorei de alegria. Chorar de alegria é muito bom, né? Mas chorar de tristeza não é bom, mas acontece. Vai lá, pastor Washington no violão. No mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Há um lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Quando a gente Vamos orar ao Senhor. no Salvador. Querido Deus, abençoa cada pessoa nessa hora que recebeu essa ministração, essa palavra da parte do Senhor. Que cada um de nós sejamos confrontados com o nosso erro, com o nosso pecado, a nossa fraqueza na área da ira, e venhamos aprender a controlar, a refrear o nosso espírito, a pôr mordaça em nossa boca e não precipitarmos em palavras diante do Senhor. Oh Deus, ajuda, Senhor, cada vida, cada família que está vivendo os males, as consequências da ira, Senhor. Olha pela nossa nação também nesses dias. Guarda o povo brasileiro. Nos dá, Senhor, tempos de paz e equilíbrio. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações e nos prepara para o grande momento do encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Vai, pastor. Onde não há guerra, onde não há guerra,
gravação de 10, 12 anos atrás, gravada ao vivo lá em nossa igreja. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde, a paz do Senhor a todos.